Que mais que nós temos aí? Vamos falar da Raquel Sherazade agora? Que teve o seu recurso negado pelo STF. Vocês lembram que essa novela começou com a saída da Raquel Sherazade ali do SBT. Vocês vão lembrar também daquele episódio, acho que nós falamos aqui também, daquele episódio onde o senhor Silvio Santos, no Troféu Imprensa, a recebeu lá, saiu aqui no F5 da Folha. O Silvio recebeu ela no Troféu Imprensa e falou que ela era muito bonitinha, que ela foi contratada para ler TP, que não era para ela dar opinião. E eu falei não, nessa o Silvio realmente se enganou, porque ela foi de fato contratada pela opinião dela, porque viralizou uma opinião dela sobre o carnaval. Ela era da Paraíba, o Silvio gostou, pediu para ela vir para São Paulo, a contratou para assumir o SBT Brasil e o Silvio sabia que ela dava opinião. Tanto é que, quando ela dava opinião sobre algum assunto, aqui na tela aparecia opinião, tanto dela quanto na época do Joseval Peixoto. Então assim, o Silvio sabia que ela dava opinião. Quando ela começou a dar opiniões que aí interferiam na política, que aí começou a incomodar, porque viralizava, e aí o Silvio pediu para que ela parasse de fazer opinião. Foi isso que aconteceu. Só que ela entrar com uma ação de milhões contra o SBT, alegar várias coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho, aí que eu achei sacanagem. Que ela fala, eu fiquei conhecida pelo meu talento, não sei, mas se não fosse o Silvio Santos ter te assistido e ter te trazido da Paraíba pra cá, você não era ninguém, não. Talvez você seria realmente na Paraíba, como você já era uma grande jornalista, né, na Paraíba, mas a nível nacional, você deveria, pelo menos, ter ali uma consideração a mais com o Silvio. E nas ações que ela entrou contra o SBT, ela ainda alegou que sofreu misoginia por parte do comentário do Silvio. E aí, ela pedia 20 milhões do SBT. Olha, eu vou te contar já toda essa história, mas antes eu preciso pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like e se tiver aparecendo aí para você a opção de hypar, é muito importante, você me ajuda pra caramba, viu? E o outro convite que eu te faço é para que você esteja aqui no meu canal, Thiago Gonçalo, todas as noites, sempre às 8 horas, onde a gente traz aí um resumo de tudo que aconteceu no mundo dos famosos, dos bastidores, da televisão, audiência e muito mais, sempre ao vivo, às 8 horas, eu espero você aqui, tá bom? Agora, vamos pro vídeo. Olha aqui no F5 da Folha o que saiu na coluna do Gabriel Wacker. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da apresentadora Raquel Sherazade para que a corte julgasse novamente o seu processo contra o SBT. Com isso, a ação será encerrada com vitória da emissora da família Abravanel. A decisão monocrática de Mendonça é do último dia 11. De acordo com ela, o pedido de Sherazade não preenche os requisitos legais necessários para continuar tramitando, nem para reverter a decisão anterior de 2025, mantendo o que já havia sido decidido sobre o vínculo dela com o SBT. Que quem foi que fez isso foi o Xandão. O Xandão que tinha julgado em 2025, tá? Sherazade processou o SBT em março de 2021. A jornalista pediu o reconhecimento de vínculo trabalhista de 2011 a 2020 e exigiu uma indenização de 20 milhões de reais. Raquel queria o reconhecimento de que Silvio Santos havia sido misógino durante a entrega do Troféu Imprensa em 2017, quando disse a ela que a sua contratação aconteceu pela sua beleza, pela sua voz, e apenas para ler notícia e não dar opinião. A jornalista chegou a vencer o caso em 2 instâncias, obteve um pagamento ali de 8 milhões que a justiça determinou. O SBT, então, foi ao STF para impedir uma condenação e teve sucesso, derrotando a jornalista na esfera maior da justiça brasileira, o STF. Segundo a decisão do Supremo, há testemunhas de que não havia subordinação entre a apresentadora e a emissora. Além disso, o STF entendeu serem constitucionais outras formas de contrato, como a terceirização. Na ocasião, Alexandre de Moraes julgou o caso. A defesa da apresentadora recorreu e apresentou embargos da declaração pedindo esclarecimentos sobre a decisão. E aí o Mendonça negou esses embargos. Raquel
Tá fora da televisão desde o fim do ano passado, quando participou do programa MasterChef Celebridades da Band e também passou pela Record num verdadeiro fracasso. Tava indo muito bem na Fazenda, o público tava ali gostando dela e tudo certo, mas quando a Record viu nela ali, né, um nome pra dar um programa pra ela de domingo, o programa fez assim, ó. Aí colocaram ela e o Matheus Ceará. Aí o programa fez assim, ó. Não conseguiu, né? E agora o STF deu essa decisão. Ou seja, Raquel Sherazade não conseguiu o que queria. Pelo menos até agora, né? Com relação ao vídeo do Silvio, vocês vão se lembrar muito bem, e não teve misoginia alguma ali. Um empresário, que no caso é o teu patrão, fala: olha, eu te contratei porque você é muito bonitinha. Eu vejo como elogio, como elogio. Eu não vejo como misoginia. Não, a gente contratou você porque você é muito bonitinha e tal. Aí o que acontece? Raquel Sherazade decidiu participar um tempo atrás do programa da Mara Maravilha. Vocês lembram disso, não? Que aí também foi outro vexame, né? Ela foi encurralada ali pela apresentadora. Pela própria Mara Maravilha. E a opinião da Mara é a mesma opinião que a minha e a gente vai rever este momento. Vamos ver. Rodou. Foi com certeza. Quando eu te pergunto se você fez algo, foi em relação ao assunto do Silvio, que você processou o Silvio e aí coincidiu no falecimento dele. Eu não falo sobre esses assuntos Não fala. relacionados à empresa anterior, porque todo mundo sabe, é público, há uma ação judicial em curso. E eu não posso falar sobre ação judicial, quem fala são os advogados, são os juízes. Então, sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei da palavra escrita. Mas o Silvio foi o que te deu a grande oportunidade da sua carreira. De visibilidade. Sabe o que eu acho, Mara? Eu acho que nós, artistas, nós emprestamos o nosso talento. Sim, nós Raquel, somos... mas quantas pessoas estão lá na Paraíba? Quantas pessoas estão lá na Bahia? A Paraíba é cheia de talentos, Mara. Lá a Paraíba e o Brasil são cheios de talentos. E não tiveram a oportunidade que a gente teve, minha irmã. Você não concorda que ele te viu ali? Eu prefiro Paraíba não e tocar. Rede nacional? Gente, como eu falei, eu tenho um processo em curso. Eu não teria passado por nenhuma dessas empresas se eu não tivesse talento. E eu busco todo o tempo me aperfeiçoar como profissional para atender aos requisitos, para atender o que as empresas esperam de mim. Arquivou o processo? Não, Mara, não arquivou. O processo ele está no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso eu não posso falar sobre isso. Vocês insistem em falar sobre um assunto que eu não posso falar por uma questão processual. Quem fala no processo são os advogados. Você não pôde comentar a morte do Silvio por conta do processo, é isso? Não, porque a pessoa só pública isso do Silvio... Não é o processo, é sobre comentar. Porque para mim uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, desculpa, não, mas... Não, então, ela não quer falar nem pelo assunto que eu não posso e nem pelo processo. Vou repetir, gente. Eu tenho uma questão processual, né, um processo que está em andamento, está no Supremo Tribunal Federal. E quem fala sobre processo são os advogados. Mas ele não foi encerrado? Não foi encerrado. O processo ele continua, ele está no Supremo Tribunal Federal. Olha, vamos lá. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu adorei que fizeram isso com ela. Mas ela não deita, né? Mas porra, ela topou aí no programa. Então eu acho que cabe um limite ali. Ela falou pelo menos umas 5 vezes que não podia falar. E aí foi insistindo para que ela falasse com relação a isso. Eu acho que quando você chama alguém na tua casa, por mais que, sei lá, você não gosta da pessoa, pelo menos você tem que tratar pelo menos a pessoa bem. Olha, não quero falar sobre tal, não tá bom. A Mara já tinha falado o que ela queria ali, sobre ingratidão. O recado estava dado sobre ingratidão, né? Que é o que eu penso também. Para mim ela foi ingrata. É óbvio que a Paraíba tá cheia de talento. Não só a Paraíba, mas o interior de Minas, o interior de Manaus. Gente, tem gente talentosa pra tudo que é lugar. Agora, você ter a sorte de um Silvio Santos olhar pra você, falar, esse moço é muito bom, essa moça é muito boa, vou trazer pra São Paulo, contratar, colocar ela no meu jornal. Porra,
Você imagina quantas pessoas queriam ter essa sorte que a Raquel teve? Tudo bem, realmente a gente empresta o nosso talento para as empresas. Tem toda a razão. A gente empresta o nosso talento, você, sem o seu talento, você não consegue chegar de fato a lugar algum. Isso ela tem toda a razão. Mas, porra, não seja ingrata com as pessoas que estenderam a mão pra você. Sabe? Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa meio que se atentar. Porra, ainda foi lá e processou o cara. Não, eu sofri misoginia. Eu sofri misoginia por parte do Silvio Santos. Sabe? Bom, talvez seja por isso que a gente não tá vendo ela em mais nenhum lugar. Não é verdade? E aí, o que você achou dessa história, hein? E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe também o seu like, o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. E claro, se tiver aparecendo para você a opção de hypar, é muito importante que você nos ajude aqui no nosso canal. E por último, o convite que você já sabe, né? Às 8 horas da noite, todos os dias, aqui no meu canal tem a nossa super live, onde a gente traz aí o resumo de tudo que aconteceu durante o dia entre os famosos e também bastidores de televisão, audiência e muito mais. Você é o meu convidado mais do que especial, então te encontro na nossa live ou no próximo vídeo. Até mais!